Então, pessoal, o que a gente deve entender com a fila encadeada, né? Onde ele segue o princípio FIFO, que é first in, first out. Ou seja, o primeiro elemento a entrar, ele ocasionalmente é o primeiro a sair. Um bom exemplo prático é a própria fila de um banco, né? A primeira pessoa a chegar, pega lá seu bilhetezinho e também a primeira a ser atendida. E quando a gente fala assim naquele contexto de programação, a fila ela acaba sendo composta por uma sequência de nós, sabe? Que, em outras palavras, são objetos individuais. E é claro que cada nó ele mantém uma referência ao próximo nó na sequência. Então, essa estrutura de encadeamento, ele meio que nos permite adicionar novos elementos, sabe? Ao final, é claro, e remover do início. E é assim que a gente segue esse padrão de ordem para que esses itens, conforme forem inseridos, também vão ser removidos. Mas é claro que antes de começarmos a até criar um programinha igual fizemos no vídeo anterior, nós temos que criar uma classe onde a gente possa declarar esses atributos e depois manipular elas. Então, primeiramente, eu vou começar criando uma classe chamada nó, tá? Ou Node. Vamos botar Node para seguir o mesmo do vídeo passado. E aqui, o que a gente devemos fazer? A gente precisa, é claro, como uma classe de encadeamento, precisaremos armazenar o valor do nosso nó. Lembrem que cada nó representa um valor único dentro da fila. E é claro que também precisamos de uma referência para o próximo nó na sequência. Então, para ser mais devagar, vamos começar criando o valor do nó, né? O atributo. Vamos botar aqui um public int valor, ou seja, esse aqui armazena o valor do nó. E vamos começar agora criando a referência para o próximo nó na sequência. Mas ele vai ser de que tipo? Ele vai ser do tipo nó, ou seja, porque a gente vai começar a manipular ela através dessa classe. Então vamos botar aqui um public do tipo nó, que é o nome da nossa classe, e vamos botar um next. Ou seja, por que next? Caso next seja null, ele vai indicar que o nó é o último da fila. Mas por que a gente está usando isso aqui? Porque com esses atributos aqui, a gente vai conseguir organizar e armazenar esses elementos em sequência, sabe? Ou seja, o valor, ele vai guardar o dado específico do nó, enquanto o nosso next ajuda a conectar o nó ao próximo, onde ele vai criar a bendita estrutura encadeada. Então vamos só botar a informaçãozinha aqui, ó. Referência para o próximo nó na sequência, ok? Bom, dito isso, nós vamos agora usar os nossos métodos que nosso IntelliJ já deixa até já programado, né, automatizado, que são os nossos getters e setters. Mas por que isso aqui? Lembrem que ele basicamente esses métodos existem para retornar o valor armazenado no nó, que em nosso caso seria o nosso get valor. Ou seja, esse método aqui ele vai facilitar a leitura dos dados, sabe, em um nó específico da nossa manipulação. Então, um exemplo prático aqui, por exemplo, se um nó tiver o valor 10, esse get valor, como o nome já fala, get é pegar, ele irá retornar aqui valor, o nosso 10, né? Ou seja, ele permite que os outros métodos, como os de listagem, por exemplo, acessem esse valor aqui facilmente. E temos também o nosso método setValor, que ele basicamente tem a função de definir ou alterar o valor do nó. Ou seja, ele chega a ser importante para atribuir um valor específico a cada nó, especialmente no momento em que ele é criado ou ele também vai ser atualizado, sabe? Então, por exemplo, quando você criar um novo nó e chamar o setValor de, sei lá, deixa eu pegar o número aqui, 15, o nó passará a armazenar o valor 15, correto? E temos aqui o getNext, que é basicamente retornar a referência para o próximo nó da fila. Ele basicamente vai fazer aquela questão de navegação entre os nós da fila, onde a gente possa acessar o nó seguinte e ainda assim percorrer a fila em sequência, sabe? E temos aqui o nosso setNext, que ele define a referência para o próximo nó na sequência.
Então ele basicamente facilita a nossa vida de construir a estrutura encadeada por si só, sabe? Então, um resumo de tudo isso aqui é: a classe nó basicamente define os elementos básicos da fila encadeada, tá bom? E cada um contendo um valor e uma referência, o nosso valor e o nosso next. E nós temos os nossos métodos getter e setter, que são essenciais para ler e ocasionalmente atualizar o valor, né? E então, pessoal, aqui vamos com essa manipulação fila, com essa classe manipulação fila, vamos começar definir, né, os atributos e métodos necessários para manipular toda a nossa fila encadeada. Lembram que na nosso vídeo anterior, na classe lista, eu basicamente estava usando a palavrinha chamada head, né? Que quem lembra é a cabeça da nossa aplicação, ou seja, é para onde ela deve começar. Então, vamos criar aqui nossa cabeça da aplicação do tipo Node, porque a gente vai manipular da nossa classe Node. Então, Node head. E se tem um início, tem um fim, né? Node e fim. Basicamente, o head é a referência para o próximo nó da fila, ou seja, o primeiro elemento que foi inserido, e o fim é a referência para o último nó da fila, ou seja, o último elemento que foi adicionado. Então, e esses dois atributos aqui são basicamente essenciais, né, para rastrear o começo e o fim da fila, como eu acabei de falar. E ambos devem começar como nulo, porque ao iniciar a fila, ela está vazia e não possui nenhum elemento, tanto o seu início quanto o seu fim, tá bom? Então, vamos agora criar um método para poder manipularmos nossos atributos e valores. Então, vou chamar esse método de add, tá bom? Que vai me retornar do tipo void, ou seja, vai me retornar nada. Ele vai fazer tudo para mim, mas não vai me dar nenhum retorno. Void add, tá bom? E por parâmetro, ele tem que passar um valor, ou seja, a gente tem que de alguma forma digitar algum valor para ele poder me retornar, para ele poder começar, né, a, a manipulação lá dos nós. Então, primeiramente, devemos começar instanciando o nosso objeto. Vamos criar um objeto do tipo nó, ou seja, então node, aqui pode ser qualquer nome, vou chamar de node, tá? Igual a new node. Isso aqui é chamado de instância. Estamos criando um objeto com o nome node, que vem da classe node, que é do tipo node, que está representando um nó da nossa fila. Por enquanto aqui ele está vazio. Mas então a gente precisa pensar numa forma, pensar não, né? Vamos fazer de uma forma para que defina o valor do novo nó com o valor passado como parâmetro. Então, vamos pegar o nome do nosso objeto, node, ponto, qual é o parâmetro lá que a gente serve para a gente poder literalmente definir um valor a ele, é o nosso set valor, né? E por parâmetro passamos o nosso valor. Acabou aí. Esse valor é armazenado no campo valor do nó, que pode ser qualquer número inteiro, né? Já que é do tipo int. E agora precisamos fazer uma outra coisa. Precisamos verificar se a fila está vazia. E como a gente faz isso? A gente literalmente usamos o nosso if e botamos aqui: se head for nulo. Então, basicamente, quando o head é nulo, significa que a fila está vazia, né? Então, nesse caso, temos que definir o nosso head como nó, já que a gente vai estar fazendo do novo nó o primeiro elemento da fila. Então, head igual a node, tá? E, com certeza, como é o único elemento ele é também o fim da fila. Então, fim igual a node, tá bom? Mas precisamos também garantir que o novo nó não aponta para nenhum outro nó, porque ele é o único da fila. Então, a gente chama o nosso objeto, ponto, literalmente precisamos que ele não aponta para nenhum outro nó. E o que é que a gente faz? Set next nulo. Ok até aí? Tá, mas Pedro, e se caso a fila não esteja vazia? É por isso que, basicamente, caso a fila já tenha elementos, ou seja, caso o head não for nula, temos que adicionar um novo nó final.
Então, basicamente, precisamos fazer com que o nó atualmente no final da fila aponte para o novo nó. Então, botamos aqui o nosso fim ponto set next, passando por parâmetro o nó. Ou seja, o fim está apontando para o novo nó para que ele seja o próximo da sequência. E também precisamos definir o próximo nó como nulo, indicando que ele agora é o último da fila. Então, node.setNext nulo. Beleza? Tá, mas Pedro, não precisa também atualizar o fim para que o novo nó seja o último da fila? Exatamente. Então, qual é o algoritmozinho básico aqui? Que o nosso fim é igual a node. Basicamente, estamos atualizando o nosso fim para que o novo nó seja o último da fila. Então, a gente acabou de criar nosso método, né? Que cria um novo nó com o valor fornecido e o adiciona ao final da fila. E se a fila estiver vazia, o nó se torna o primeiro e último elemento. Caso contrário, ele é anexado ao final, mantendo a estrutura do padrão FIFO, né? Agora, vamos criar um outro método para poder, pelo menos, exibir os valores que estão armazenados na nossa fila. Então, vamos criar aqui um public, ainda do tipo void, porque eu não quero que me retorne nada. Eu só quero ao menos listar todos eles. E vamos criar um método, sei lá, com o nome list. Não, listar, vai. Para deixar um pouquinho mais diferente. Listar. Então, o que que a gente deve fazer primeiro? Você precisa deixar bem claro que a gente tudo trabalha como referência. Então, precisamos criar uma referência, um objeto referência, né, que possa apontar para o primeiro nó da fila. E que é o nosso nó da fila? O nosso head, né, que é onde começa a listagem. A gente quer fazer um método que ele pelo menos vá nos mostrando quais são os métodos que a gente mesmo está adicionando. Então, vamos criar aqui um objeto do tipo node, tá bom? Vamos continuar sempre manipulando o nosso nó. E vamos botar aqui, ó, chamar esse objeto de list. Pode ser o nome de sua preferência, vou botar list. E a gente quer que aponte para quem? Para o primeiro nó da fila, né? Que é onde começa a listagem. Então, igual a head, ok? E para deixar as coisas aqui mais engraçadas e mais interessantes, vamos fazer um loop? Ver se você concorda comigo. Precisamos pensar da seguinte forma: enquanto o list não for nulo, eu quero que ele vá exibindo o valor para mim a cada iteração. Então, enquanto o list não for nulo, no caso for diferente de nulo aqui, né? Eu quero que ele vá exibindo o valor atual. Então, vou botar um salt aqui e vou botar valores, val, valor, valor atual. E vou botar aqui um list.getValor, ou seja, pegue o valor que está definido lá no nó. Mas é claro que o próximo passo é, literalmente, utilizar uma referência, né, para ele avançar para o próximo nó da fila. E como a gente faz isso? A gente usa o list igual a list.getNext. Perfeito até aí, tá? Então, o que a gente acabou de fazer aqui, o nosso método percorre a fila, imprime os valores de cada nó e vai permitir que o usuário visualize a ordem dos elementos, ok? E por enquanto é só isso. Agora vamos para a terceira e última etapa, que é criar um método onde ele vai remover o primeiro elemento da fila e pelo menos nos retorne o valor removido, para a gente poder reorganizar nossa mente, né? Então vamos criar aqui um public e diferente dos outros, eu quero que ele realmente me retorne o valor que ele está sendo, retorne o valor que está sendo removido. E como está trabalhando com números inteiros, vamos declarar aqui como int. E vamos chamar esse método aqui de deletar. Não, não tem outra explicação, vai ser deletar. E agora, vamos fazer o seguinte. Precisamos criar uma condição para poder trabalhar melhor essa questão de manipulação de checagem. Precisamos pensar da seguinte forma. Se head for nulo, então significa que a fila está vazia.
e não há mais nada para remover. Então, se isso aí acontecer, eu quero que ele pelo menos me dê um aviso, ó, não tem, a fila está literalmente vazia, você não pode fazer mais nada, ok? Então, vamos botar aqui, ó, um if, se head for nulo, então eu quero que ele pelo menos me lance uma exceção dizendo, ó, a fila está vazia. Então, vou usar um comandinho do Java aqui, que é um throw new no such element exception. E vamos botar aqui, ó. A fila está vazia. Perfeito, tá? Mas e se a fila não estiver vazia? E aí, o que a gente faz? Basicamente, vamos fazer agora o que o padrão do FIFA nos pede. Remova o primeiro elemento. E quem é o nosso primeiro elemento? O nosso head. Mas para isso, a gente tem que literalmente criar uma referência, um objeto referência que aponte para esse nó head, que que é o crucial para ser removido da fila, né? Então vamos criar um objeto do tipo node, sempre ele, porque estamos manipulando nossos nós, do tipo, vou chamar aqui del, tá? Igual a head. Ou seja, estamos removendo pelo princípio FIFO. Já que é o primeiro lá, ele vai ser o primeiro a sair. Mas calma que não acabou por aí. Se a gente está deletando agora, nós precisamos atualizar tanto o nosso início quanto o nosso fim. Ou seja, aqui vai ser um caso de um único elemento na fila, sabe? Então, vamos fazer aqui uma condição, que é, ver se não faz sentido. Se head, o início e o fim são iguais, isso indica que o quê? Que há pelo menos um elemento na fila, correto? Então, vamos fazer aqui, enquanto a gente vai pensando, a gente vai fazendo. If, se head for, se head fins e head for diferente de nulo, basicamente aqui é uma vez de mão dupla, né? Ou ele executa um, ele basicamente tem que executar os dois. Se head e fim são iguais, isso indica que vai ter apenas um elemento na fila. Então, nesse caso, como ele vai remover, a fila vai ficar vazia. Eu tô aqui falando lento porque até eu às vezes me perco, né? Caso ele vai remover, a fila vai ficar vazia. Então, nós precisamos definir aqui tanto o head e o fim como nulo. Então, head igual a nulo e fim igual a nulo, ok? Mas também precisamos pensar se há mais algum elemento. Se atualizamos o head para o próximo nó, a gente precisa ver também nessa questão de mover o início da fila para o próximo elemento. E como é que a gente faz isso? Basicamente, head igual a head.getNext, ok? Ou seja, se há mais de um elemento, nós estamos atualizando o nosso head para o próximo nó da fila. E como retorno, basicamente, o que é que eu tinha falado no início, que eu quero que ele me retorne pelo menos o valor que foi removido, né? Então, retorne o nome do objeto, pegue o valor que está sendo removido. Então, o que a gente acabou de fazer, o nosso método deletar, está removendo e retorna o primeiro elemento da fila, seguindo o comportamento first in, first out. Ele basicamente verifica se a fila está vazia antes de tentar remover e ajustar o início da nossa aplicação e o fim dela conforme o necessário. Então, vamos aqui para a nossa classe main e começar a nossa brincadeira. Vamos aqui agora, como sempre, como a gente quer começar a manipular a nossa classe manipulação fila, o que a gente tem que fazer? Temos que chamar ela, né? Então, temos que criar uma nova instância dessa classe. Então, manipulação fila pode ser qualquer nome, eu vou chamar de manipulação fila, igual a new manipulação fila, que inicialmente, aqui até agora, a gente está dizendo que a fila é vazia. Ela está pronta para receber elementos. É como se ele estivesse avisando a gente, ó, pode começar aí sua palhaçada, vamos começar a manipular ela. Então, vamos chamar nosso método, que está lá criado, né? Ponto, e de forma automática ele nos mostra os métodos que a gente criou, deletado e delistar. E como a gente quer adicionar, inserir elementos, então vamos chamar nosso add. E você percebe que já com erro, ele já manda, ó, você lá no manipulação fila, por parâmetro, você tem que passar um valor. E lá você não está passando nada. É como se fosse um contrato. Então vamos botar aqui um 9, tá?
Vou só repetir aqui algumas vezes. Vou botar aqui 15, 20, 35, 40, 50, 40 e 50, tá? E se eu botar só um salt aqui, manipulação fila, vai funcionar? Claro que não, né? Se a gente já criou um método para justamente nos mostrar os elementos que foram inseridos, os elementos que estão percorrendo a nossa lista. Então a gente só faz chamar ela, manipulação fila ponto listar. Bora ver se vai funcionar. Perfeito, funcionou. Basicamente, a gente está chamando o método listar da nossa classe manipulação fila que está percorrendo a fila do início ao fim e exibindo os elementos. Então está nos permitindo ver a fila completa, né? Agora, vamos para a nossa etapa final, que é a remoção dos elementos. Então, vamos só fazer de teste, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, elemento a ser removido. Opa, aqui, e vou botar mais manipulação fila ponto deletar. Vamos ver se vai funcionar. Perfeito. O elemento a ser removido é 9, o primeiro da fila. Perfeito, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, mas bora fazer só mais uma brincadeirinha. Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui um vírgula, mais manipulação fila ponto deletar, mais e manipulação fila ponto deletar. Perfeito. Basicamente é para ele nos excluir aqui o 9, o 15 e o 20. E a gente chama aqui novamente o nosso manipulação fila ponto listar para ele poder nos mostrar a lista atualizada e ver se está funcionando corretamente. Perfeito. O elemento a ser removido 9, 15 e 20. E sobrou 35, 40 e 50. Nós finalizamos o nosso procedimento padrão FIFO e obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.